Boa noite a todos. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 4 de novembro de 2019. Declaro abertos os trabalhos da 37ª reunião ordinária do exercício de 2019, da 33ª legislatura da Câmara Municipal União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que, em pé, cantemos o hino nacional brasileiro. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas. Solicito ao vereador Diego dos Santos para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir. Louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é nossa salvação. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor nosso, que nos livra da morte. Salmos, capítulo 68, versículos 19 e 20. Correspondências recebidas. Ofício de número 6/2019, da vereadora Sandra Aparecida Quis Pinheiro, cumprimentando-o
venho pelo presente informar que, por motivos particulares, não estarei presente na 37ª reunião ordinária do dia 4 de novembro de 2019. Convite. Pelo presente, vimos respeitosamente convidá-los para prestigiar a palestra A Imigração Francesa no Paraná, a ser ministrada pelo professor Vlad Miska e bate-papo com o grupo francês Les Chat Pâté, nas dependências do Bristol da Cultura, situado à Estação União, com entrada pela lateral no dia 8 de novembro, às 20 horas. Proposituras protocoladas. Projeto de lei ordinária de autoria do presidente da mesa. Projeto de lei ordinária número 28/2019, encaminhado para a devida apreciação em plenário. Projeto de lei ordinária de autoria do vereador. Projeto de lei ordinária número 29/2019, de autoria do vereador Diego dos Santos. Cria o Programa Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, TEA, e da outras providências. Matéria do Legislativo. Projeto de lei ordinária número 28/2019, de autoria do presidente da mesa. Declara de utilidade pública a Associação União de Karatê e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 29/2019, de autoria do vereador Diego dos Santos. Cria o Programa Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e da outras providências. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Os projetos que deram entrada serão encaminhados às devidas comissões. Solicito ao vereador Diego para que informe se alguém inscrito para a tribuna popular ou algum dos edis inscrito para o uso da palavra no horário do expediente. Encontra-se inscrito o senhor Alexander Soares Menezes para falar sobre os Correios, e nenhum vereador. Concedo o uso da tribuna ao senhor Alexander Soares Menezes, o qual nos trará o assunto referente aos Correios, tendo a oportunidade de falar aos senhores vereadores, comunidade presente, e também aos internautas que nos acompanham. Senhor presidente da Câmara, senhores membros da mesa, senhores vereadores, trabalhadores dos Correios, cidadãos de União da Vitória. Antecipadamente agradeço em nome dos trabalhadores a oportunidade que nos é concedida nessa Casa de Leis para a defesa da manutenção dos Correios como empresa pública. A moção que será apresentada na próxima sessão a Vossas Senhorias constitui um trabalho técnico construído a várias mãos. Ela congrega uma grandiosa parcela de representantes da sociedade, legisladores, trabalhadores dos mais diversos estratos hierárquicos dos Correios e cidadãos cujo objetivo maior é assegurar que os serviços postais continuem sendo prestados nos 5.570 municípios brasileiros. Este importante documento, já aprovado em 34 câmaras municipais do Paraná, inclusive em nossa capital, é uma demonstração inequívoca do compromisso dos legisladores municipais com os interesses dos seus cidadãos. Demonstra também nosso pioneirismo, responsabilidade e disposição para o diálogo construtivo e indispensável para a construção de uma sociedade moderna e competitiva. Hoje, a Câmara Municipal de União da Vitória
que irá apreciar essa moção de apoio demonstra sua vocação de liderança regional ao apreciar uma matéria que afetará os municípios do seu entorno. Não obstante, ao colocar em pauta a presente moção, União da Vitória marca posição ao reivindicar o seu importante papel ao lado de outras centenas de cidades do país. Papel esse muitas vezes não reconhecido em nossa estrutura federativa. Inicialmente eu faria a leitura da moção, mas ela será apreciada na próxima sessão. Então, essa oportunidade que eu tenho de estar aqui nessa tribuna é a oportunidade de agradecer aos senhores por apreciar essa matéria, pela disposição ao diálogo, como já foi dito aqui, pelo estudo responsável de um tema tão importante quanto o futuro dessa empresa pública que atua nos 5.570 municípios brasileiros. Por esse motivo, os trabalhadores e familiares agradecem a vossas senhorias por estarem participando dessa construção histórica. E, em nome dos trabalhadores dos Correios, eu deixo o meu muito obrigado e rogo a Deus que abençoe a cada um de vossas senhorias e que iluminem os seus pensamentos ao apreciar essa moção na próxima sessão. Muito obrigado. Gostaria de saber se algum dos vereadores queria fazer alguma indagação. Não havendo nenhum vereador a se pronunciar, eu gostaria de apenas fazer um questionamento ao Alexander, na questão onde temos exemplos de outros países. Tive até observando, bem como a Itália, né, foi um país que privatizou toda a parte das suas correspondências, passando de público para a iniciativa privada. Temos as questões onde a iniciativa privada visa o lucro, né? E temos a preocupação onde nós temos diversos bairros aqui de União da Vitória que já têm uma determinada dificuldade por parte do recebimento do endereçamento postal. E vemos que a iniciativa privada vai primar pelo lucro, né? E essa nossa preocupação de que olhem com o maior carinho pelos grandes centros, pela facilidade das correspondências e como que fica a parte do interior, que se hoje já não temos, às vezes, um atendimento que seja totalmente a contento. Não somos contrários à privatização, mas desde que ela aconteça de uma maneira que preserve o atendimento à comunidade, que olhe pelos seus funcionários, né, que se é uma empresa privada vir adquirir o correio, que tenha essa sensibilidade, mantenha as garantias de quem hoje está concursado no correio. E essa questão, né, porque vários setores pretende-se a privatização por parte do governo. Muitos vereadores têm posicionamento contrário, a favor, né? Eu tenho, em relação à questão bancária, me preocupo em relação à Caixa Econômica, não em talvez alguns setores, como seguro, né, penhor, algumas atividades, mas não a Caixa Econômica como um todo, né? Porque hoje o único banco que tem como ajudar na economia o governo regular um pouco das taxas de juros seria pela Caixa Econômica, porque o governo federal pode, administrando a Caixa Econômica, fazer baixar as taxas de juros, por consequência, os bancos privados vão ter que acompanhar. Porque hoje os bancos privados,
Bradesco, Itaú, entre tantos outros, só falta cobrar uma entrada, pôr uma roleta lá para cobrar uma entrada de quem entra. E se nós privatizarmos hoje a Caixa Econômica, que cuida muito bem do financiamento habitacional, né, e o Banco do Brasil, que auxilia em muito o nosso setor rural, a agropecuária, enfim, se nós partirmos uma privatização geral, os demais bancos, Bradesco e Itaú, estão bem loucos para que realmente aconteça, né? Para talvez partir para isso, para cobrar até a entrada da pessoa que vai dentro de uma instituição. Então, gostaria da tua opinião em relação a essa questão da privatização em si, né? E do que se tem alguns outros exemplos, né, de locais que foram privatizados e de como que a iniciativa privada vem agindo ou agiu em determinados locais que houve a privatização, se não existe essa preocupação, tanto com a comunidade a ser atendida, quanto a questão dos funcionários que hoje estão lá concursados. A privatização dos serviços postais é uma exceção, e isso é citado na moção. Das 192 nações existentes no mundo, somente 10 privatizaram os serviços postais. Desses 10 países, são países, como o senhor citou, a Itália, são países de extensão territorial bem menores do que a do Brasil, cabem inúmeras vezes, eu acho que se somarem o território dessas 10 nações, não chega à região norte brasileira. Desses 10 correios que foram privatizados, 2 foram devolvidos para o poder público, porque a iniciativa privada não conseguiu prestar o serviço de forma adequada e razoável. Esse é o primeiro aspecto. Um outro aspecto que o senhor citou é a respeito de ser ou não contra ou a favor de privatização. Ninguém é contra a iniciativa privada, pelo contrário, nós temos que fomentar o empreendedorismo, temos que fomentar as empresas para que elas funcionem de forma sadia, para que gerem emprego e gerem lucro. Como o senhor citou, o objetivo principal de uma empresa, eu acredito que haja empresários dentro do plenário. Qual é o objetivo da sua empresa? Gerar emprego e gerar lucro, é o papel social da empresa. Entretanto, quando se coloca, confrontando o lucro e os serviços sociais que estão previstos na Constituição para os Correios, é claro, a empresa privada ela tem que zelar pela sua sobrevivência e pela sobrevivência daqueles que dependem dela. Nesse aspecto, dos 5.570 municípios brasileiros, somente 324 municípios são de interesse da iniciativa privada, porque possibilitam, pela característica dos Correios, que gerem lucro, e bastante lucro. Atualmente, o Correio Público Brasileiro funciona da seguinte forma: grandes cidades, e é um sistema chamado subsídio cruzado. As grandes cidades, as cidades lucrativas, elas asseguram o funcionamento das agências dos Correios no interior, nas menores cidades. Por quê? Porque é previsto na Constituição a prestação de serviços, a universalização de serviços postais. Esse é o segundo ponto. E o senhor citou, e com bastante propriedade, a questão, um exemplo da Caixa Econômica Federal, bastante feliz esse exemplo, e do Banco do Brasil, que atuam como reguladores de tarifa, das tarifas e dos juros. Quando a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil abaixam a taxa de juros, automaticamente os bancos privados têm que acompanhar. É um mercado concorrencial, como é o dos Correios. Os Correios também exercem esse papel. Nós praticamos tarifas mais baixas que obrigam os nossos concorrentes
a praticarem tarifas compatíveis com a nossa. É uma ferramenta do Estado brasileiro. Muito se fala em Estado mínimo, é uma palavra que está na moda, mas nós não podemos confundir o Estado mínimo com o Estado nulo. Não existe sociedade sem que o Estado tenha ferramentas para que, quando necessário, e friso bem que ninguém defende aqui também o intervencionismo estatal na economia, quando necessário, que o nosso Estado, o Estado brasileiro, tenha força para quê? Para regular os mercados. E, por último, sobre essa dúvida do senhor, a questão dos serviços sociais, inclusive aqui em União da Vitória, alguns bairros não estão sendo atendidos pela distribuição postal. O Correio, hoje, ele passa por um processo de reestruturação, de enxugamento da sua estrutura. E um enxugamento que, nesse momento, já começa a ser prejudicial, porque, quando se fala, as cartas já não são tão relevantes, já não são mais tão usuais. Em contrapartida, as encomendas, elas necessitam de pessoal para a entrega. A tecnologia ainda não possibilitou que um robô faça a entrega porta a porta. Os Correios, como eu já citei anteriormente, são um setor logístico, não vamos falar, o setor logístico, tal qual a construção civil, demanda mão de obra, demanda um uso muito grande de mão de obra, é um gerador de emprego. E eu cito muito o exemplo dos Correios dos Estados Unidos, que são os pais da iniciativa privada do empreendedorismo. Os Correios americanos são estatais, concorrem de igual para igual com várias empresas, como nós concorremos aqui no Brasil. E, em nenhum momento, o governo americano chegou a cogitar a privatização dos Correios, porque tem esse entendimento da grandiosidade do papel que os Correios exercem no seu território, que é similar ao do Brasil. E usa 8 vezes mais mão de obra do que os Correios brasileiros. E são deficitários. A nossa empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ela é uma empresa lucrativa. Ela gera lucro e gera dividendos para o governo. Então, agradeço suas palavras, né, a oportunidade que foi dada de trazer o assunto, e o que esperamos no futuro é a questão de, acontecendo a privatização, que seja discutida, né, e que seja vista, principalmente, a questão da nossa população, do cidadão, que realmente não vai poder ficar desabrigado às mercês do lucro que vai ser objetivo das empresas privadas. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Nós agradecemos. Não havendo mais inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Diego para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 35/2019. Dispõe sobre a desapropriação, indenização, amigável ou judicial de imóveis, conforme Lei Complementar número 19/2015. Fundamentação. O projeto de lei é legal e constitucional, devendo seguir os trâmites do regimento, com dispensa da redação final. É o parecer. Está em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária de número 35/2019. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Turismo, favorável ao projeto de lei ordinária número 35/2019.
dispõe sobre desapropriação, indenização, amigável ou judicial de imóveis, conforme Lei Complementar número 19/2015. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto, devendo seguir os trâmites previstos no regimento interno. É o parecer. Está em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Turismo, favorável ao projeto de lei ordinária de número 35/2019. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 35/2019. Dispõe sobre desapropriação e indenização, amigável ou judicial de imóveis, conforme Lei Complementar número 19/2015. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária de número 35/2019. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária número 35/2019. Dispõe sobre a desapropriação e indenização, amigável ou judicial de imóveis, conforme Lei Complementar número 19/2015. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária de número 35/2019. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 36/2019. Autoriza o Poder Executivo a outorgar a concessão onerosa do direito real de uso de áreas públicas no aeroporto do município e da outras providências. Fundamentação. O projeto de lei é legal e constitucional, devendo o mesmo seguir os trâmites do regimento, com dispensa da redação final. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária de número 36/2019. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 36/2019. Autoriza o Poder Executivo a outorgar a concessão onerosa do direito real de uso de áreas públicas no aeroporto do município e da outras providências. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária de número 36/2019. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária número 36/2019. Autoriza o Poder Executivo a outorgar a concessão onerosa do direito real de uso de áreas públicas no aeroporto do município e da outras providências. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária de número 36/2019. Requerimentos. Requerimento número 44/2019, do vereador Emerson de Souza, ao Poder Executivo Municipal, para que, juntamente com a Secretaria competente, seja criado projeto de lei estabelecendo um fundo municipal com o intuito de conceder desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, às empresas que apoiarem projetos esportivos. Justificativa. Haja vista o impacto social que o esporte causa na vida das pessoas, já que muitas são as que conseguem uma perspectiva de vida melhor a partir do esporte, não apenas para si, mas para todos que as cercam, observando fatores de inclusão.
proporcionando condições reais àqueles que mais necessitam, mas que, por vezes, não possuem condições de uma estrutura minimamente adequada à prática esportiva, seja por não possuir material, o local adequado e até mesmo profissionais especializados, esses indispensáveis na orientação de todo e qualquer esporte. A criação de um fundo direcionado especificamente às particularidades da prática esportiva viria ao encontro de uma necessidade essencial ao coletivo. Saliento que, em sua ideia inicial, o fundo não teria o intuito de formar atletas de alto rendimento, podendo isso vir a ocorrer, mas sim, em sua premissa básica, fomentar o esporte em todos os grupos sociais, de crianças, jovens, adultos e idosos, criando uma comunidade onde todos possam desfrutar de atividades esportivas, de forma que consigamos construir uma sociedade mais igualitária, segura e com qualidade de vida a todos. Está em discussão. Com a palavra o vereador Almires Bugai Filho. Senhor presidente, membros da mesa diretora, senhores vereadores, vereadora, público aqui presente e também a imprensa que está hoje nos prestigiando e que leva sempre as notícias do que acontece aqui dentro dessa casa. Quero parabenizar, primeiramente, o vereador Emerson de Souza por este requerimento. Este requerimento hoje que o vereador Emerson faz, transformando, né, um projeto de lei que, por motivos elencados aí pela Comissão de Constituição e Justiça, então ele tomou outro rumo. E eu gostaria de dizer assim, vereador Emerson, parabéns para você. E eu gostaria, assim, que tivesse um carinho muito especial por este requerimento do vereador Emerson, porque nós viemos da área da educação física, nós somos formados em educação física, nós temos aqui pessoas aqui no plenário que, inclusive, se utilizam do esporte como uma forma de qualidade de vida. Temos aqui corredores, pessoas que frequentam aí as corridas de rua, nós temos aí atletas, nós temos aí o pessoal representante dos jogos, das associações. E o que eu quero dizer com isso é o quanto que nós vamos economizar na questão de saúde, na questão de até como redutor de violência, porque o esporte ele é socialização, o esporte ele é saúde, o esporte é proporcionar para as pessoas uma oportunidade delas estarem mostrando o seu potencial. Nós já falamos, juntamente com o vereador Emerson, nós já falamos para o secretário de Esporte a respeito de projetos nesta área, lá no comecinho da questão legislativa aqui nesta casa, mas, enfim, não conseguimos êxito. Então, a gente gostaria que fosse apreciado, senhor presidente, com muito carinho pelo secretário de Esporte, esse projeto que o vereador Emerson faz, porque disponibiliza aí recursos para que o esporte seja desenvolvido em nossa cidade. É comum nós vermos o pessoal fazendo rifa, fazendo pedágio, fazendo diversas atividades para arrecadar fundos, para levar o pessoal para fora, inclusive, representar a nossa cidade. E que, com maior orgulho, né, eles colocam a camisa com a estampa da nossa bandeira de União da Vitória e representam. Agora mesmo, antes de entrar nesta sessão de hoje, nós estávamos ali conversando, o jornalista o Bocudo estava ali junto com a gente, né, Bocudo? Aonde o rapaz conversou com a gente a respeito deste fato, que ele vai representar a União da Vitória fora. Então, é importante que nós possamos ter algo nesse sentido, para incentivar os nossos atletas, para que possa ser disponibilizado o esporte para os nossos adolescentes. Parabéns mais uma vez, e você sabe que pode sempre contar com o meu apoio nesta casa, assim como os demais vereadores também, nos seus projetos voltados à saúde, voltados ao esporte, voltado à educação. Nós estaremos aí sempre
com certeza, apoiando. E o meu voto, com certeza, vai ser favorável, porque vejo assim de uma extrema necessidade que haja um fundo. Vou me limitar aqui de fazer comentários a respeito, porque a respeito de quando as pessoas precisam aí de deslocamento e coisas nesse sentido. Mas eu gostaria, sim, de ver um fundo nesse sentido para que o esporte pudesse ser alavancado em União da Vitória. Não como rendimento, mas sim como um agente regulador, inclusive, de conduta na sociedade, porque sabemos que o jovem que está envolvido com o esporte, qualquer uma das modalidades, ele vai assimilar as regras do esporte na questão das regras da sociedade, através das leis que nós temos, municipais, estaduais, e principalmente nossa Constituição e as leis advindas, né, da questão da União. Beleza? Então, parabéns, Emerson, mais uma vez, e conto com o meu apoio incondicional. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Emerson de Souza. Público presente, imprensa, falada escrita, internautas, caros colegas, mesa diretora. Primeiramente, obrigado, vereador Almires. Eu elaborei esse projeto, daí entrou na comissão, foi dado o parecer que é de competência do município, por questão do IPTU. Nós não podemos fazer um projeto onerando o município, então eu espero que o secretário de esporte, junto com o prefeito, junto com o jurídico deles, ali na questão do IPTU, conversando com vários atletas aí, como que você vai chegar numa empresa pedir ajuda para o esporte, para o futebol, para o taekwondo, para o futsal, para o karatê, se não tem uma contrapartida? Normalmente a empresa vem com R$50, R$100, não que seja pouco, ajuda, mas daí a empresa não tem uma contrapartida, a não ser um banner, uma divulgação. Então é essa a intenção do projeto. Eu quero até pedir para o presidente se ele puder mandar o meu projeto em anexo junto com o requerimento para ser avaliado. O que tiver de erro, eles tentar ajeitar. O projeto é bom, só que eu não ia apresentar um projeto para ser vetado e ser taxado de o vereador não sabe o que está fazendo, enfim, esse tipo de burocracia que existe. Então é isso, eu peço aí o voto favorável a todos os vereadores, quem é da área do esporte aí. A gente vê a luta, como o Almires falou no semáforo, aí, o pessoal pedindo doações, o pessoal do Down Rio aí sempre brigando, pedindo transporte. Então, você criando um fundo e um conselho, eles vão saber para destinar para qual área que precisa, qual que estão bem colocado, os atletas vão ter uma associação, tudo comprovadinho, tudo certinho. Então, é isso, muito obrigado e uma boa noite. Ainda em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 44/2019. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia. Essa presidência deixa livre a palavra aos senhores vereadores e vereadora que desejarem fazer o uso. Com a palavra, o vereador Emerson de Souza. Boa noite novamente. Na Palavra Livre, só quero pedir para o secretário de Planejamento, junto com o pessoal do Vetran, entrar em contato com o DENIT, na BR-153, no trevo do São Luís, ao João Paulo, Jardim Roseira, e ali perto do Detran, no trevo ali do Malon. As bocas de lobo estão todas abertas, e ali a boca de lobo deles, presidente, é grande. Ali no trevo do São Luís, acabou caindo uma criança à noite e acabou machucando a costela. Graças a Deus não foi grave, mas eu peço que o Clodoaldo entre em contato com o pessoal do DENIT, que eles, quanto antes, arrume para não dar um acidente maior. E novamente, na BR aqui, 476, aqui da Ponte dos Arcos, hoje eu vi o pessoal roçando ali do DR, já foi pedido para limpar a canaleta do lado esquerdo, centro sentido bairros. A água está empoçando, está criando aquaplanagem, até acontecer um acidente, daí ninguém é culpado. Então é isso, uma boa noite e obrigado. Palavra livre ainda em aberto. Com a palavra, o vereador Almires Bugai Filho. Aproveitar esse momentinho, senhor presidente, para refazer, né,
pedido a respeito lá em São Cristóvão. Nós tivemos hoje presentes ali na Dona Júlia Amazonas, na rua do Colégio São Cristóvão. E, em outro momento, a gente fez o pedido para que fosse feita a limpeza ali na frente do Colégio São Cristóvão, ali na frente do Colégio José Moura. O mato está grande ali do lado do meio-fio, a água está acumulada, a paisagem está meio complicada ali. Então, eu gostaria de fazer um pedido para o pessoal responsável pela manutenção, para que pudesse, então, fazer ali essa limpeza, para dar ali um ar melhor para a frente do Colégio São Cristóvão, do José Moura, e também toda a extensão ali da praça, onde tem também a 2ª Companhia da Polícia Militar ali instalada. Então, gostaria de fazer um pedido especial aí para que pudesse ser olhado, porque nem a água hoje, dessa chuva que deu, conseguiu deslocar diretamente para o bueiro, porque tinha ali muito mato. Então, reiterando o pedido que nós já fizemos, solicitar aí os bons préstimos, né, do setor competente para que pudesse fazer essa limpeza, e não somente da Júlia Amazonas, mas também ali da nossa ciclovia no São Cristóvão. Estamos sendo interpelados pelos munícipes que utilizam da ciclovia. O pessoal está precisando usar a Avenida Paula Freitas para deslocamento, porque está difícil, porque tem muito mais buraco na ciclovia do que na rua. Então, também precisa tomar algumas medidas. Nós sabemos que vai ter a revitalização ali, que está tudo dentro do contrato, mas nós precisamos que essas obras comecem o quanto antes, para que possa dar comodidade para as pessoas que ali trafegam, e principalmente, agora está chegando, estamos aí com 50 dias para o Natal, temos as festas natalinas, vai ser enfeitada a avenida, mas a nossa ciclovia lá, infelizmente, está um caos, muito buraco. Na hora dessa chuva aqui, por exemplo, fica empoçado de água e ninguém consegue transitar de maneira adequada. E nós sabemos que a nossa cidade é uma cidade que tem muita bicicleta, porque o relevo, né, porque aqui o nosso espaço na cidade ele proporciona o uso da bicicleta. E nós estamos tendo aí quantos grupos utilizando bicicleta, é só olhar na rede social, surgindo dia após dia grupos que utilizam a bicicleta como meio de locomoção, não só para a prática de esportes, mas também para deslocar para o seu trabalho, que é o principal veículo utilizado por muitos dos munícipes, principalmente do São Cristóvão, que ainda o distrito São Cristóvão é visto como um distrito dormitório, onde as pessoas acabam indo descansar à noite, mas vêm trabalhar aqui em União da Vitória, aqui no São Bernardo, na área industrial, e tem que retornar para São Cristóvão. Então, vamos ter um olhar especial e cuidar dessas ciclovias que existem aí. O vereador Emerson, esse dia, falou novamente a respeito daquele estacionamento ali na Coronel Amazonas. Está complicado, precisa ser feito alguma coisa nesse sentido, para que o cidadão que tem bicicleta se sinta à vontade para poder ir e vir sem perigo de poder aí um carro bater nele, alguma coisa nesse sentido. Então, pedimos aí encarecidamente para que o setor competente da prefeitura possa conversar com a empresa que vai fazer a revitalização da Paula Freitas. Já é possível que comece, para que termine junto com essa ponte, né? Com esta ponte, no mesmo momento, a revitalização com a ponte, para que possa ser utilizado. Beleza? Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Então, se o senhor puder, como nosso representante, fazer essa ponte com o setor competente também, inclusive verbalmente, eu sei que o senhor tem um bom contato com o executivo, pudesse levar essa informação para nós. Obrigado. Ainda a palavra livre em aberto. Com a palavra o vereador Valdecir José Ratio. Boa noite a todos. Eu
Fui solicitado por vários moradores ali da entrada do bairro do Cristo Rei e fui até lá conversar com a população e ver realmente a situação que se encontra ali perto onde foi instalado a mini arena. Essa mini arena, todos sabem que nós, junto com alguns dos vereadores, fomos atrás, conseguimos uma ali para o bairro Cristo Rei, outra no bairro Limeira e a outra no distrito de São Cristóvão. O que acontece com aquela área ali esportiva, ali na entrada do bairro do Cristo Rei, é que precisa ser feita uma limpeza, fazer uma manutenção. O mato está tomando conta, ali tem uma academia ao ar livre que está toda enferrujada, faltando uma pintura, uma manutenção, está totalmente ali ruim para as pessoas fazerem os seus exercícios. Nós temos as academias que a gente tem solicitado para todos os bairros que não sabemos ainda o motivo que não foram instaladas. Essas academias, foi tirada a academia, o parquinho, lá do bairro Nossa Senhora das Graças, não foi colocado novamente. Foi dito que ia ser instalado a academia ao ar livre lá, até agora não apareceu. Na Praça do Panorama já foi feito ali um local reservado para a instalação da academia. Começaram a colocar uma tela, não colocaram a tela de proteção, não instalaram academia nenhuma. E a respeito lá da entrada do bairro do Cristo Rei, a prefeitura fez um serviço lá de tubulação, afundou tudo na frente do comércio do rapaz, na frente do mercado. A quadra inteira lá estão apavorados com o que está acontecendo. Eu fiz várias solicitações, precisa ser refeito aquele trabalho, precisa ser colocada uma camada asfáltica ali, aquela passarela ao lado da mini arena está totalmente ruim, está quebrada, não consegue um cadeirante, um idoso subir ali, aqueles degraus todos irregulares. Então precisa que seja feita uma manutenção, principalmente na entrada do bairro. Nós queríamos que a entrada do bairro seja um cartão de visita ali para toda a população. E esse programa de pavimentação que estamos vendo, as placas aí, asfalto novo, precisa rapidamente ser colocado também nos bairros. A gente sabe que no centro da cidade é muito importante ser feito o recap, tem várias ruas que foram tão esburaqueadas e precisam manutenção, mas a prioridade precisa ser dada a todos os bairros de nossa cidade, porque cada munícipe de União da Vitória está esperando aí a sua pavimentação. Acontece que não está saindo nos bairros, está saindo no centro da cidade, nada contra, é necessário sair no centro da cidade, mas a prioridade também precisa ser feito nos bairros, porque nós já aqui fizemos várias solicitações, várias ruas, e precisa que o planejamento, o executivo comece rápido esse programa, porque depois começa a empilhar asfalto um em cima do outro, começa a chegar perto de eleições, não se termina e fica para o próximo mandato e não se faz a pavimentação. E as pessoas precisam que seja colocado esse programa de pavimentação também, mais e mais ruas nos bairros. Agora, uma informação do presidente do bairro ali do Panorama, do Sadi, que nesta quarta-feira terá uma escolinha ali de futebol, fazendo teste para as crianças ali na área esportiva da associação, que é bem cuidada, mas pela diretoria da associação, que trabalha ali incessantemente, principalmente o presidente, que está sempre ali tomando conta daquela área esportiva. Crianças de 2006 a 2010, que o pessoal vai vir fazer uma peneira ali, só que vai levar lá para o Flamengo, né? Então, não tem problema que seja o Flamengo, mas vai ter essa peneira lá. Mas, deixando a brincadeira de lado, então, você que conhece alguém que queira participar dessa peneira de futebol, que nasceu no ano de 2006 a 2010, nesta quarta-feira, a partir das 13h30, na Associação do Panorama, podendo, assim, ter revelações de talentos e ser levado
para aí o Rio de Janeiro e morar lá, segundo o nosso presidente do bairro trouxe essa informação. Muito obrigado e uma boa noite. Ainda a palavra livre em aberto. Mais algum dos senhores vereadores usar? Não havendo mais nenhum vereador inscrito para a palavra livre, antes de fazer o encerramento, eu gostaria de agradecer a presença de lideranças de bairro, nominar Salete Haddad, presente, imprensa, aos internautas que nos acompanham, demais membros da comunidade. Falar das palavras proferidas pelo Alexander, dos Correios, também parabenizar os demais colaboradores da empresa que estão presentes, que se fizeram presentes, realmente interessados pela causa, e realmente nós precisamos cuidar dessa parte. Como nós tivemos aqui a oportunidade antes da reforma da Previdência, quando estava sendo anunciada, demos oportunidade às pessoas falar aqui de posicionamento contrário, né? Graças a essas discussões que aconteceram a nível do Congresso Nacional e Senado, tivemos algumas mudanças em questão da Previdência, mas graças a realmente um pouco do diálogo, alguns deputados, senadores que se posicionaram contrários a algumas situações da Previdência, e a questões do Correio nós precisamos também cuidar da questão de quem está lá hoje empregado, precisamos cuidar da nossa população, que seja atendido com um serviço que realmente há contento, né? Como foi falado, se a privatização vier a nível do Correio, que seja discutida, que seja olhado o serviço, que esse serviço realmente permaneça a contento para quem é usuário, quem é a nossa população. Nos preocupa a questão dessa reforma da Previdência. Muitos podem acompanhar quantos e quantos MEIs estão sendo criados. A questão do MEI é muito importante que quem hoje está abrindo o seu MEI, que preste muito atenção. Quem é optante do MEI não vai se aposentar por tempo de contribuição e nem pelo fator previdenciário. O MEI é apenas por idade, ou seja, 65 anos. Então, cuidar muito, fazer uma previdência complementar, quem pensar no futuro, né? E porque senão vai acontecer que nem no Chile, o que hoje está acontecendo. O pessoal lá revoltado, questão de suicídio nas pessoas de mais idade. Por quê? A Previdência lá teve uma reforma aos moldes daqui, em muitas questões. E as pessoas estão indo ao suicídio pela questão que estão se aposentando com apenas um salário mínimo. Porque quem é optante do MEI vai pagar a menor taxa, vai contribuir pela menor taxa, vai chegar lá na sua velhice, não vai ter o fundo de garantia, vai se aposentar com um salário mínimo, com uma perspectiva de vida ainda de anos pela frente, com o remédio caro, o plano de saúde caro. Então, realmente, nós temos essa preocupação, como será a aposentadoria de pessoas que estão no sistema de previdência no futuro, né? Então, realmente, as pessoas, muitos que estão bem aposentados ou que não têm nenhuma preocupação, fazem as críticas, né? Mas, quando forem se aposentar lá no futuro, vão realmente sentir, onde o governo não vinha subsidiar muitas questões, vão ter, talvez, o pensamento de como foi. Que em tantos outros setores, tantas outras questões, o governo poderia enxugar. Governo que deveria olhar a questão dos sindicatos, não como partidário, não como revanchismo ainda de campanha. Porque parabenizo você, Alexandre, por ter se pronunciado aqui
de maneira apartidária, de olhar realmente pelo funcionário, de falar do colaborador do Correio, do futuro do colaborador, e falar da questão que se preocupa realmente com quem vai ser atendido, né? Então, realmente, parabéns a todo aquele sindicato que vê o seu funcionário como bandeira, né? Não aquele sindicato que tem um partido político como bandeira em primeiro lugar e não olha o seu funcionário. E o governo que quer sufocar os sindicatos, colocando todos os sindicatos como um determinado sindicato que ele olha, que quer tirar do mapa. Então, infelizmente, o trabalhador que está hoje vai sentir isso aí se continuar essa questão. O governo que deveria se posicionar e se preocupar com administrar o país, né? Gerar, criar empregos, fazer a reforma tributária, fazer a reforma bancária, onde hoje não temos a possibilidade de um banco estrangeiro se instalar no país, apenas comprando um outro banco que já está aqui, né? Já falei por várias vezes, o último banco que entrou no país foi o Santander, que comprou o Banespa quantos anos atrás? Por que você não se permite bancos estrangeiros entrar? Por que a reforma bancária não sai? Para baixar as taxas de juros, para dar mais condições aos empresários, à população que usa. Por que não se faz? Porque tem um ministro da Economia que é banqueiro, como já teve tantos outros. Então, gerir o país, ser um gestor, não é ficar pensando na campanha, no revanchismo político. É olhar para a população, do melhor para a população, de uma maneira geral. Em nada mais havendo, agradeço aos senhores vereadores. A próxima reunião ordinária será no dia 11 de novembro de 2019, em horário regimental. Senhores vereadores, muito obrigado e uma boa noite a todos.